Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Hoje, no nosso quarto episódio, na segunda parte do nosso estudo, o convite à vontade. Você quer ser curado? Será que de fato queremos ser curados? Nessa primeira parte do nosso estudo, nós aprendemos que Jesus ele é um educado. Jesus ele pergunta se você de fato quer ser curado, se você de fato quer segui-lo, se você de fato quer que o seu milagre aconteça. Jesus ele te pergunta, assim como ele faz o convite. Jesus ele não impõe que você o siga, mas ele faz o convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Isso é um convite da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma imposição. Venham a mim, você tem que vir a mim, você é obrigado a vir a mim. Não, Jesus ele não é um tirano. Jesus ele é um educado. Ele chega, faz o convite e você aceita se você quiser. Jesus ele é um gentleman, ou seja, um homem educado. E ele pergunta, agora nessa segunda sessão do nosso estudo, nós vamos falar sobre a condição. Um milagre condicionado à fé e à vontade, ou seja, é uma ação conjunta. Jesus ele pergunta e nós devemos ter a fé suficiente para andarmos e fazermos o que ele nos pede. Tem um contexto também lá no Evangelho de João que Jesus cura um cego de nascença. E esse cego de nascença, ele tem que tomar uma atitude. Que atitude é essa? Levantar-se e lavar os olhos. Muitas das vezes, a nossa fé vai trazer um milagre até as nossas mãos. Outras vezes, nós é que vamos ter que buscar e correr atrás do nosso milagre. Jesus, ele busca entender com os dois cegos que estavam ali atrás dele, se de fato ambos reconhecem o poder que nele existia. Jesus no primeiro cenário e, segundo Jesus, quer saber se eles têm coragem de sair da inércia. No episódio de hoje, nós vamos embarcar na sinceridade desses homens ao reconhecer o poder de Jesus e ao aceitar que Jesus tem o poder para fazer milagres e para fazer transformações. Nosso texto base hoje é Mateus 9, 28. Depois que ele entrou em casa, os cegos se aproximaram dele e ele lhes perguntou: vocês creem que sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Jesus, mais uma vez, ele pergunta. Jesus ele não é um Deus tirano que impõe, mas ele pergunta se aquilo que você quer de fato é aquilo que você quer. Ele pergunta se você crê de fato, se você crê com todo o seu coração. Crer é depositar crédito, é acreditar de verdade. Não é você dizer, eu creio, mas ir procurar com as suas forças, das suas mãos, aquele milagre que você tanto busca. Mas crer é você depositar fé em quem realmente pode operar milagres. Mas vamos começar com os versículos, porque tem muita coisa boa, muita coisa bacana, e vamos que vamos. Mateus 9, 27. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ou seja, os dois estavam juntos, na mesma condição, e um clama pelo outro, porque os dois o seguiam e os dois gritavam. Não era um só que gritava, eram os dois. Ou seja, os dois eram cegos, viviam juntos,
eram amicíssimos, porque eu poderia muito bem estar com uma amiga e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e não pensar na outra pessoa que está do meu lado. Mas eu acredito que os dois deviam ficar ali, ó. Ai, cara, se Jesus passar aqui, eu vou atrás dele. Caraca, se Jesus estiver aqui, eu vou... Caraca, eu vou buscar a bênção pela gente. Eu vou buscar. E o outro amigo falando: não, eu também vou. Tu vai, eu vou com você também. Busque pessoas que clamem por Jesus junto de você. Não busque por pessoas ao seu redor, para estar ao seu redor, que simplesmente não oram por você, não buscam a palavra com você, não querem nem sequer aprender, não querem nem ouvir de Jesus. Corra dessas amizades. Busque amizades que vão te levar cada vez mais para o reino, cada vez mais para a vontade do Senhor. Jesus acabara de ressuscitar a filha de Jairo. Os cegos usam o título messiânico, o filho de Davi, reconhecendo que Jesus é o herdeiro do trono prometido. Eles já sabiam que Jesus era Deus. O ato de seguir, sendo cego, sugere que eles eram guiados pelo som da voz de Jesus ou pelo som da voz da multidão, porque Jesus, quando passava, levava muitos com ele, demonstrando um esforço físico e real para alcançar o Mestre. Muitas das vezes, o milagre vai chegar até a gente sem que a gente faça esforço nenhum. Em algumas vezes, nós vamos precisar correr atrás de Jesus para obter o nosso milagre. Um exemplo. Em 2023, a minha antiga gestora, que eu falo que ela é minha gestora ainda, eu fiz um cargo um pouco acima do meu, né? Eu fazia salário-função na época. Então, eu fiquei de salário-função e minha chefe virou e falou assim, perguntou pra mim assim: você tem faculdade? Eu falei: não. Aí ela me perguntou: por que não? Aí aquilo bateu como uma bola de ferro na minha cabeça. Eu falei assim: cara, será que eu falo pra ela que eu desisti da faculdade? Mas na época eu desisti. Por que não corri atrás de outra? Eu não tinha o que responder. Então eu falei assim: caraca, cara, eu preciso fazer uma faculdade pra ontem. Pra ontem. Aí eu peguei e corri atrás. Aí lá na empresa tem as faculdades parceiras. É onde eu me formei, né? Tem as faculdades parceiras. E tava lá dando um descontaço. Eu falei: agora, como eu vou pagar, eu não sei, mas eu vou me inscrever. Me inscrevi. Me inscrevi em agosto de 2023 e me formei agora em agosto de 2025. Eu senti algo maravilhoso e eu fui falar com ela. Eu falei: chefe, te falar uma coisa? Hoje eu tô formada e agradeço a você aquela pergunta que você me fez lá atrás. Muito obrigada. Muito obrigada, porque tem pouquinho de você aqui nessa formação. Aí ela: fiquei muito feliz e tal. Então, eu tive que reconhecer o meu erro de eu não ter uma faculdade. Eu tive que reconhecer o meu erro. E, além de reconhecer o meu erro, eu tive que tomar uma atitude. Não só sentar e ficar me lamentando: ó céus, ó vida, ó azar, porque eu não sou formada, porque eu não isso, porque eu não aquilo. Então, meu irmão, minha irmã, o que depender de você, faça. Corra atrás.
Não deixe para depois. Ah, mas Natália, eu não posso pagar uma faculdade. Eu também não podia. Mas eu me apertei daqui, me apertei dali e fiz. E hoje tem aí muitos programas do governo que te dão bolsas de 100%. Em 2013, eu ganhei uma bolsa de 100% pelo Enem. Foi essa faculdade que eu abandonei. Abandonei por fraqueza, porque eu tive medo e por outros problemas também que eu tive. Mas isso aí é papo para outra história. Mas o que depender de você, meu irmão, minha irmã, corra atrás. Clame a Jesus, como esses cegos, eles fizeram, eles continuaram seguindo a Jesus, mas eles tiveram a ação de andar e seguir a Cristo Jesus. Mesmo quando você não consegue enxergar a solução ou o caminho, continue seguindo a Jesus, pelo que você já ouviu sobre ele. O seu clamor por misericórdia deve ser maior que a sua limitação. Ou seja, nesse contexto da faculdade, eu não enxerguei a minha limitação. Minha limitação naquele momento era o dinheiro. Mas eu falei assim, não, eu aperto daqui, aperto dali e a gente consegue. E nisso eu fui apertando e consegui. Paguei minha faculdade toda, concluí meu ensino superior e hoje eu sou formada e estou terminando a minha pós-graduação, minha especialização na minha área. Então, e eu estou continuando pagando a minha faculdade. Eu continuo pagando meus estudos. E nunca paro de aprender. Porque na vida a gente nunca para de aprender. A gente aprende tudo e em todo momento. Então, mesmo nas suas limitações, não enxergue a sua limitação. Continue caminhando atrás de Jesus, mesmo que você não veja o caminho. Você está andando ali, o chão ele vai ter pedras, o chão ele vai ter buraco, o chão ele vai ter artifícios no meio do caminho. O seu caminho ele pode se desviar, mas se você manter a direção ouvindo a voz do Mestre, de Cristo Jesus, com certeza você vai chegar no final do caminho. E foi exatamente o que eu fiz. Eu não sabia se eu iria conseguir concluir os estudos. Eu não sabia se eu ia conseguir concluir o pagamento do curso. Não sabia se eu ia conseguir puxar. Mas graças ao Senhor, Ele permitiu. E eu consegui concluir. Hoje, graças a Deus, estou formada. Mas eu tive que ter escolhas, renúncias. Tropecei muito no meio do caminho, porque as pessoas só olham o glamour da formação, mas não enxergam os sacrifícios que a pessoa tem que fazer para poder passar. Esses cegos, eles tinham que contar com a sua limitação visual, contar com a multidão que estava ali. Imagina, um empurra do caramba. Um empurrando do lado, um empurrando do outro. Não, eu quero o milagre de Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero ouvir a pregação dele, eu quero falar com ele, eu preciso do milagre. Empurra, podendo fazer com que eles caíssem. Eles devem ter caído. Eles devem ter tropeçado. Eles devem ter caído buraco, virado pé. A gente só enxerga a ação pelo que está escrito. Mas eu vou um pouco mais a fundo. Eu vou dentro da perspectiva do que pode ter acontecido ali dentro. Eu e meus intrusivos, eu penso assim, eu tento imaginar todo o cenário para conseguir enxergar e conseguir metrificar aquilo que estava acontecendo ali. Então, não se limite à sua visão, limite-se à sua fé. A sua fé é o que deve movimentar a sua vida.
A fé daqueles cegos, desses 2 cegos, foi o que moveram eles para, mesmo sem enxergar, continuar andando atrás de Jesus. Capítulo 9, versículo 28 de Mateus. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram dele e lhes perguntou, o próprio Jesus perguntando para eles, vocês creem que sou capaz de fazer isso? Ou seja, eles só pediram por compaixão, por misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles nem precisaram falar o que Jesus precisava saber. Eles sabiam quem estava ali. E Jesus, ele pergunta, vocês creem que sou capaz de fazer isso? Fazer o quê? De ter misericórdia. O texto, ele é claro. Esses cegos, eles não pedem para que Jesus o curem de fato. Jesus sabia da condição deles, sabia que ele era cego, mas Jesus não pergunta aquilo que você quer. Jesus hoje, ele te pergunta, vocês são capazes de crer que eu sou capaz de fazer um milagre na sua vida? Que eu sou capaz de te ajudar a se formar no ensino superior? Que eu sou capaz de te ajudar a tirar aquela carteira de motorista que você tanto precisa? Que eu sou capaz de fazer isso, de te curar, de te ajudar, de te erguer, de te retirar das drogas, de te retirar dos vícios, vício de pornografia, vícios alimentares, vícios psicológicos, sexuais. Você de fato crê que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Responda hoje. Jesus hoje está te perguntando, você é capaz de... Você crê que eu sou capaz de fazer isso? Que Cristo Jesus é capaz de fazer isso? Meu irmão e minha irmã, você crê que Jesus é capaz de fazer isso? Responda no dia de hoje, sim. Entrando, Jesus não os atende imediatamente na rua. Ele entra em casa, forçando os cegos a demonstrar persistência e privacidade. A pergunta de Jesus não é sobre a vontade deles, que era óbvia, mas sobre a confiança na sua capacidade de poder. A resposta, sim, Senhor, é uma declaração de submissão. Sim, Senhor, estou aqui. Me cura. Eu preciso de ti. Diga a ele, sim, Senhor. Às vezes, Jesus parece não ouvir de imediato para testar a nossa constância. Ele quer saber se você crê no poder dele ou se está apenas fazendo uma tentativa desesperada. Confirme sua fé na capacidade soberana de Cristo e confie, permaneça seguindo a Jesus. Esses cegos poderiam ter ficado ali no lugar onde eles estavam, porque a utilidade deles era mínima. Mas para Cristo, a utilidade deles é máxima. O poder de Cristo Jesus se revela quando entregamos de fato a nossa vida para Ele. Quando não tentamos colocar a nossa vontade acima da vontade de Cristo. Eles só pediram para Jesus ter misericórdia deles. E hoje, peça a Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Capítulo 9, versículo 29 de Mateus. Ele
Ele lhes tocou os olhos e disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Nossa, que fé que eles tinham, hein? O toque físico de Jesus identifica-o com o sofredor. A frase, segundo a sua fé, estabelece uma proporção. A fé deles foi o canal através do qual o poder de Deus diluiu. Não é que a fé cure por si mesma, mas ela é a mão estendida que recebe o milagre. Ou seja, Jesus tocou neles e disse: que seja feito segundo a sua fé. Hoje, como está a sua fé? Eu só tenho fé quando a maré está boa, quando eu não tenho problemas, quando a mesa está cheia de comida, quando o bolso está cheio de dinheiro, ou eu tenho fé mesmo que não tenha nada? Obrigada, Senhor. Independente do que você tenha, mantenha a fé. Independente do que você não tenha, mantenha a fé. Hoje, dificilmente se acha cristão desse jeito, desse nível, a ponto de seguir a Jesus Cristo, receber o milagre e seguir a Jesus. Como no exemplo de ontem. Ontem, nosso estudo teve o milagre e depois do milagre feito, essa pessoa tornou-se discípula de Jesus. A medida da sua expectativa muitas das vezes determina a medida da sua experiência com o sobrenatural. Abra o seu coração para crer que Deus pode fazer o impossível e Ele agirá conforme essa confiança. Deposite a sua fé, a sua credibilidade em quem de fato pode resolver, em quem de fato pode curar, em quem de fato tem o poder. Mantenha-se firme, crendo em Cristo Jesus. Capítulo 9, versículo 30 de Mateus. E a visão deles foi restaurada. Jesus o advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. A palavra advertiu severamente sugere uma ordem forte, quase um bramido. Jesus queria evitar o sensacionalismo e o perigo de ser visto apenas como um milagreiro político, o que poderia precipitar um confronto prematuro com as autoridades antes de que fosse a sua hora. Nem todas as vitórias que Deus te dá precisam ser publicadas imediatamente. Há momentos em que o silêncio e a gratidão profunda no secreto são mais importantes do que a propaganda do milagre. A gente tem o hábito de ser bocudo, de sair por aí: eu fiz não sei o quê, eu completei não sei mais o quê, eu fiz não sei mais o quê. Jesus me abençoou, Deus me abençoou. Em alguns casos, Ele mesmo libera para todo mundo saber. Em outros, Ele vai exigir o nosso silêncio. E nós temos que estar aptos a ouvir a voz de Deus e a entender o que Ele quer. Tem milagres que precisam ser evidentes. Agora, tem milagres que precisam, como esse, ser ali no sapatinho, para não gerar conflito, não gerar sensacionalismo, não gerar um certo fanatismo religioso. Jesus sabia das coisas. Mateus 9:31. Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Embora movidos por uma gratidão compreensível, os homens desobedeceram a ordem de Jesus direta. Isso mostra que é possível ser abençoado por Deus e ainda assim falhar na obediência estrita às suas instruções. A empolgação não substitui a submissão.
Muitas das vezes somos bocudos, como esses dois aqui, que saíram explanando. Aos nossos olhos parece uma coisa boa, mas Cristo Jesus ele enxerga-o lá na frente. E se ele falou para frear aqui, freia aqui, segura aqui, mantém aqui. E não fala. A obediência. A obediência é melhor do que a empolgação. Porque a empolgação futuramente pode se transformar em uma frustração. Mas a obediência, ela te leva mais longe. A maior forma de gratidão a Deus não é falar sobre o que Ele fez, mas obedecer ao que Ele mandou. Ore para que o seu entusiasmo com as bênçãos não te leve a ignorar as direções claras do Senhor. Mantenha-se firme nas diretrizes da palavra. O que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Jesus ainda vai fazer. Algumas coisas ele vai fazer com que seja proclamada. Outras, ele não vai fazer nada, simplesmente vai ficar quietinho ali, não vai esboçar muita coisa e você vai entender que não é para você falar para ninguém. O capítulo 9 de Mateus apresenta uma série de milagres que demonstram a autoridade total de Jesus. Ele cura um paralítico, perdoando pecados, chama Mateus o publicano, discute sobre o jejum, cura a mulher do fluxo de sangue, ressuscita a filha de Jairo, cura estes 2 cegos e em um mundo endemoniado. O capítulo encerra com Jesus percorrendo cidades e aldeias, sentindo profunda compaixão pelas multidões que eram como ovelhas sem pastor e pedindo aos discípulos que roguem por mais trabalhadores na colheita. Ou seja, a vinha é grande, o mundo. Precisamos de mais trabalhadores. Para quê? Para levar o Evangelho do Senhor, para proclamar o Evangelho do Senhor. Torne-se você um discípulo. Jesus te convida. Ele quer cuidar das suas dores. Ele quer cuidar de tudo, sem deixar falhar em momento nenhum. Então mantenha-se firme e busque. Continue no caminho, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Continue no caminho certo do Senhor. Um breve resumo. O título, versículo 27. Reconhecer Jesus como o Messias prometido. A persistência, versículo 28. Seguir Jesus até dentro de casa, sem desistir pelo caminho. A capacidade, versículo 28. Crer que Ele é capaz, independentemente das circunstâncias. A resposta, versículo 29. Aprender que a cura física deve ser acompanhada pela obediência espiritual. Jesus continua passando por nossas estradas. Que tenhamos a coragem desses homens de gritar por misericórdia, a persistência de segui-lo e a fé necessária para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Aqui Jesus condiciona a cura à resposta deles. A fé que eles tinham, a vontade de ser curado deve estar alinhada com a convicção de que Ele tem o poder. Sem o sim da nossa crença, a porta permanece fechada. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós clamamos, Pai. Clamamos porque entendemos que a fé está em crer que o Senhor tem o poder. E nós cremos, Jesus, que o Senhor tem o poder.
o poder de mudar, o poder de transformar, o poder de abençoar, o poder de tudo. Tudo está em tuas mãos. Muito obrigada. Perdoe, Pai, nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Dirija-nos, Pai, para que possamos ser cada vez mais alcançados pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.